Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso webinário. Hoje a gente tem o grande prazer de contar com a participação da Bárbara, né? A Bárbara Romano, que aí já é conhecidíssima, tenho certeza, por todos vocês, ou se não por todos, pela grande maioria, né? Bárbara, obrigada por ter aceito mais uma vez, né, o convite aí para estar com a gente. Sei da tua agenda lotadíssima. A Bárbara teve uma jornada aí intensa de viagens, cursos fora de São Paulo, e veio aqui e está super disponível para passar essa horinha com a gente aqui, compartilhando as informações que ela tem sobre moldagem, né, de desdentado, de paciente desdentado, que eu acho que é um tema super relevante, né, e tem muita dúvida em torno disso. Bárbara, eu vou pedir licença para você, antes de passar a palavra para você, eu só vou dar uns recadinhos para o pessoal, né? Primeiro, agradecer a todos pela participação, avisar que esse webinário ele vai ficar gravado depois, né? Então, no canal da Cuser do YouTube ele fica gravado, mas a gente deixa ele disponível depois de alguns dias. Enquanto isso, vocês vão receber e-mails com um link de acesso aí à versão gravada. Tá? Só avisando para quem está com a gente pela primeira vez nessa plataforma, que é o GoToWebinar, né? A forma de interação através dessa plataforma é por meio de perguntas, tá? Então, vocês vão ver aí no menu que tem um setor de perguntas, vocês podem colocar todas as perguntas todas as dúvidas que vocês tiverem, e eu vou ficar responsável por mediar essas perguntas para a Bárbara. Então, a Bárbara me deu aí a permissão de interrompê-la durante a aula, então, durante todo o curso, toda a aula aí dessa nossa aulinha juntos, ela vai receber as perguntas e vai respondendo, tá? À medida que forem chegando. Então, todos os microfones dos participantes, eles ficam desativados, tá? A gente deixa desativado por uma questão de segurança, de não ter interrupção, de não ter interferência, né? Então, a gente, às vezes, acaba, sem querer, abrindo o microfone e deixando vazar o som que vem de fora e acaba atrapalhando para quem está assistindo, tá bom? Então, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, senão apresentar formalmente a Bárbara, né? Então, a Bárbara é especialista e mestranda em prótese dentária, é professora de pós-graduação da Faculdade de São Leopoldo Mandic, mas também ministra diversos cursos aí Brasil afora, como eu estava dizendo. Bárbara, vou passar a palavra para você, vou ficar aqui com a minha câmera desativada, mas o meu microfone vai estar aqui disponível e qualquer coisa a gente vai falando, tá bom? Vou te dar a permissão de compartilhamento de tela, peraí. Perfeito. Boa tarde, Patrícia, oficialmente agora. Boa tarde, pessoal que está aqui com a gente. Pati, eu agradeço a você e a Cuser pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje, com esse webinário. Sim, a agenda é corrida, sim, eu peço desculpas pelo horário apertado, mas eu não poderia negar um pedido de vocês, que é uma empresa tão parceira. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, podendo falar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é prótese total. Então, obrigada mesmo e obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui junto com a gente. Contem comigo, vocês podem me interromper durante a aula, a Patrícia vai me ajudar nessa intermediação com as perguntas, mas sintam-se à vontade para que vocês realmente aproveitem a aula ao máximo. E hoje nós vamos falar sobre moldagem corretiva, ou com outro nome, a moldagem funcional. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os nossos moldes, eles são construídos, eles não são conseguidos. E foi justamente por isso que eu dei esse título à nossa aula de hoje. Moldagem corretiva, a construção da retenção em prótese total. Porque a gente tem um caminho a percorrer até chegar no nosso resultado final, principalmente quando o quesito é retenção. A Patrícia já me apresentou e eu agradeço muito o carinho dela na apresentação. O meu nome é Bárbara, eu sou dentista, sou especialista e mestranda em prótese.
Eu já dei aula na graduação em odontologia, atualmente por questões de incompatibilidade de horário, não deu mais, mas eu gosto muito da graduação. Continuo na pós e continuo com os meus cursos livres em vários estados aqui do Brasil. Eu fundei a primeira comunidade online de prótese total do Brasil, que ainda está começando, mas já me dá muito orgulho. Nós reunimos mais de 200 profissionais num ambiente online para discutir caso, para estudar, para falar de prótese total. E é uma sementinha que me alegra muito poder compartilhar com vocês. Eu tenho um curso presencial onde eu faço um caso totalmente ao vivo, do começo ao fim, e esse curso é justamente o que eu rodo o Brasil com ele, porque eu acredito que a prática dentro da nossa profissão é realmente fundamental. Eu acho que a gente não consegue bons resultados se a gente não praticar, se a gente não fizer. E além de tudo isso, eu tenho a minha clínica, que é onde eu estou hoje, onde eu estava com o horário um pouco apertado, porque como eu cheguei de viagem ontem, estava dando aula, hoje eu estava com os pacientes aqui, me apertei um pouquinho no horário justamente para ter o prazer de estar aqui com vocês hoje. Essa é a equipe que me ajuda, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho, então sempre tem uma equipe por trás. Nós temos mais ajudantes, principalmente no laboratório de prótese. Aqui na minha clínica nós temos a clínica e um laboratório integrado. Esses são os meus braços direitos e esquerdos, dois de um lado, dois de outro, eles me ajudam em tudo. E o Tom, que é o que cuida do nosso laboratório aqui, ele também tem os ajudantes dele do laboratório, porque eu acho que sozinho realmente a gente não chega em lugar nenhum. Então, essa é a equipe que me dá suporte. E eu queria agradecer muito a Culzer, porque mais uma vez a gente não faz nada sozinho e eu tenho uma honra enorme em ter parcerias com boas empresas que realmente acreditam no trabalho que nós fazemos e que realmente se preocupam com a qualidade final do que é entregue para os nossos pacientes, que são pacientes, na grande maioria das vezes, carentes, e eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando carentes de atenção, carentes de cuidado, carentes de carinho. É um público sofrido, é um público que vem esperando bastante coisa de nós, vem querendo muita coisa de nós, e é um público um pouco esquecido. Então, poder contar com empresas de excelência no tratamento de pacientes como os pacientes edêntulos, para mim é uma alegria muito grande. Então, eu agradeço imensamente a Culzer pela parceria, pela colaboração nos cursos, por ceder espaço para que a gente possa falar de prótese total, para que a gente possa dissipar o conhecimento a respeito de prótese total. Eu acredito que dessa forma, instruindo os profissionais, a gente consegue elevar o nível dos trabalhos protéticos para que esses pacientes possam receber trabalhos ainda melhores e a cada dia melhores. Então, muito obrigada mesmo. E para a gente entrar num quesito mais técnico, já que nós vamos falar de retenção, o que é a retenção em prótese total? A retenção em prótese total, ela é uma força física. Uma força física com o princípio de ventosa. E a gente não pode confundir retenção com estabilidade. Como eu falei para vocês, a retenção ela é sim uma força física que impede os movimentos verticais dessa prótese. Enquanto que a estabilidade ela é uma força mecânica que vai prevenir os movimentos horizontais dessa prótese. A estabilidade ela está muito mais ligada com os conceitos oclusais, enquanto que a retenção ela está diretamente relacionada com as nossas etapas de moldagem, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, como que a retenção acontece na boca do nosso paciente? Quais são os princípios físicos que atuam nesse cenário aqui, para que essa prótese do nosso paciente possa parar na boca? Aqui nós estamos vendo o palato do nosso paciente, em azul uma lâmina de saliva, em cor de rosa a base da nossa prótese, juntamente com os dentes dessa prótese. Qual é a atuação dos princípios físicos aqui nesse cenário? Nós temos gotículas de saliva
espalhadas pelo palato do nosso paciente, que quando a gente insere a prótese em posição e também pelo princípio de capilaridade, de atração de moléculas semelhantes, a gente tem a formação de uma lâmina de saliva entre a mucosa do nosso paciente e a base da prótese. Essa lâmina de saliva, ela veda essa região, esse pequeno espaço presente entre mucosa e prótese, garantindo que a gente não tenha entrada de ar ali, e o ar, sim, seria capaz de deslocar essa prótese. Para que a gente consiga ter essa formação da lâmina de saliva, garantindo o vedamento periférico, a gente precisa conseguir copiar muito bem todas essas estruturas que estão ao redor e que estão dentro, estão compondo a área basal da nossa futura prótese. E a área basal é aquela área sobre a qual a nossa prótese estará apoiada. A área basal em prótese total obrigatoriamente precisa ser uma área óssea. Então, a gente precisa apoiar a nossa prótese em osso, não em tecidos moles. Tendo em vista que a retenção, ela tem algumas variáveis, como, por exemplo, a saliva do nosso paciente e também o tamanho de osso desse paciente, o nosso trabalho consiste em moldar a região da forma mais fiel possível para que, tendo saliva e tendo um bom tamanho de área basal, a gente consiga a retenção para aquele caso. E como é que a gente vai fazer para moldar muitíssimo bem o nosso paciente e garantir que ele tenha esse grau de adaptação entre a prótese e o fundo de sulco? A gente vai fazer isso através de uma técnica que é conhecida como a técnica da mínima pressão equalizada. O ato de moldagem, ele precisa ser capaz de copiar 100% da área basal da forma mais fiel possível, para que a gente tenha condições de aproveitar essa área basal ao máximo, para que a gente não tenha perda de espaço da área basal, diminuindo a nossa retenção. A técnica da mínima pressão equalizada, ela foi estudada, criada e desenvolvida pelo professor Biagio Giorgetti, que foi meu professor, esse ser simpático da foto. O professor Biagio, ele era professor da cadeira de prótese total da USP, São Paulo, numa época em que basicamente só tínhamos a técnica de moldagem compressiva com materiais mais densos, como Godiva e Lisandra. E foi justamente nessa época que o Biagio começou a desenvolver a técnica da mínima pressão equalizada, pensando em reduzir o efeito colateral que uma compressão excessiva causa. E o Biagio, ele começou esse desenvolvimento justamente na mesma época em que a Coulser trouxe o Xantopren para o Brasil. O nosso primeiro silicone de condensação no Brasil foi justamente o Xantopren. E aqui na foto de fundo tem um monte de molde que o professor Biagio tinha feito usando esse material durante o desenvolvimento da técnica da mínima pressão equalizada. E hoje eu brinco com os meus alunos que nós somos um time de loucos por prótese total ou loucos por culpa da prótese total. Porque quando o professor Biagio começou o desenvolvimento dessa técnica, os silicones eles tinham um preço elevado. E o Biagio era constantemente questionado do porquê usar um material tão caro para uma simples dentadura. E isso é outra reflexão que eu deixo com vocês nessa nossa aula. Será que realmente é uma simples dentadura? Será que os nossos pacientes esperam um tratamento simples? Será que nós não temos condições de dar o nosso melhor para que não seja só uma simples dentadura? Como é que é, então, a técnica da mínima pressão equalizada que o professor Biagio desenvolveu nessa época? A técnica da mínima pressão equalizada ela é uma técnica de moldagem corretiva, ou, em outras palavras, técnica de moldagem funcional.
Só que o professor Biagio foi muito sábio quando ele propôs uma modificação, digamos assim, na etapa já preliminar. Então, a moldagem do edêntulo, ela é separada em 2 tempos clínicos. O primeiro tempo, que é o tempo preliminar, e o segundo tempo, que é um tempo corretivo. O resultado que nós queremos, ou melhor, o resultado que nós precisamos para construir boas próteses totais, é o resultado obtido nas moldagens corretivas. Porém, a gente não tem condições de ter o resultado da moldagem corretiva se a gente não tiver boas moldeiras individuais. E para que a gente possa ter boas moldeiras individuais, obrigatoriamente nós precisaremos passar pela etapa de moldagens preliminares. Então, a etapa preliminar e a etapa corretiva têm objetivos completamente diferentes. Na etapa preliminar, o nosso objetivo é o reconhecimento da área basal. É saber a extensão da nossa área basal. E para que a gente consiga enxergar e diagnosticar a extensão da nossa área basal, nós precisaremos afastar os tecidos moles que estão apoiados sobre a nossa área basal. Já na etapa corretiva, agora sim, a nossa função é aumentar o poder de cópia, reduzir a pressão e garantir a retenção. Na etapa preliminar, a nossa concentração vai ser só reconhecimento de área basal. Pensando no reconhecimento de área basal e da necessidade de afastamento de tecidos, nós precisamos lembrar que nós temos cenários completamente diferentes em maxila e mandíbula, dentro da boca de um mesmo paciente. Na maxila, nós temos um osso mais poroso e que, portanto, não tolera tão bem a pressão. Ele tem um osso poroso, porém, ele tem palato, que ajuda na dissipação de cargas. E o palato é bom para nós, que tratamos pacientes edêntulos, porque ele aumenta a extensão da nossa área basal. Então, ele nos ajuda no quesito retenção também. Além disso, na maxila, nós temos poucos tecidos moles em volta dela, ou recobrindo essa maxila. E o fato de termos poucos tecidos moles recobrindo, me permite utilizar um material de maior escoamento e que, portanto, não vai exercer tanta pressão nesse osso que já é um osso poroso. Sendo assim, na maxila, o nosso material de moldagem de primeira escolha é o alginato para a etapa preliminar. A gente vai usar o alginato, não porque teoricamente ele é um material barato e nós estamos numa etapa preliminar de prótese total. Nós estamos selecionando o alginato porque ele tem a viscosidade compatível com o afastamento de poucos tecidos moles e compatível com a tolerância de pressão de um osso mais poroso. Porém, se a gente selecionar esse mesmo material para mandíbula, a gente vai se complicar. Por quê? Porque na mandíbula o nosso cenário é outro. Na mandíbula, nós temos um osso mais denso, mais duro, mais compacto. E nós temos muito mais tecidos moles recobrindo essa área basal. Nós temos lábios e bochechas, como na maxila. Porém, nós temos assoalho lingual e língua, que quando esse paciente perde os dentes e sofre uma reabsorção óssea, esse assoalho lingual sobe, essa língua invade um espaço que antes era o espaço de dentes, a bochecha invagina para dentro, o lábio invagina para dentro, e esses tecidos moles ficam sobre a nossa área basal, a ponto do paciente abrir a boca e a gente não enxergar as estruturas anatômicas que delimitam essa área.
Então, agora, nós precisamos de um material mais denso, que consiga afastar esses tecidos moles, para garantir que eu vou conseguir reconhecer toda a nossa área basal. Imaginem o alginato competindo por espaço com a língua. Numa disputa ali por território, com certeza quem vai ganhar aquele território é a língua, que é muito mais forte do que a viscosidade do alginato. Sendo assim, moldar mandíbula numa etapa preliminar com alginato, muito provavelmente nos dará um modelo aquém da verdadeira área basal. A gente pode não ter condições de enxergar totalmente a área basal daquele paciente. Pensando nisso, o professor Biagio propôs que a gente utilizasse silicones pesado e leve na mandíbula para uma etapa preliminar. E aqui, sendo uma etapa preliminar, onde a gente pode pensar numa relação de custo-benefício, a gente pode optar pelos silicones de condensação. Porém, se nós optarmos por silicones de condensação nessa etapa, nós obrigatoriamente faremos 2 etapas de moldagem preliminar em mandíbula. A primeira com o silicone pesado e só depois recobriremos com a leve e levaremos na boca novamente, porque são silicones de condensação e a polimerização das pastas pesada e leve são incompatíveis se forem feitas ao mesmo tempo. A gente só vai poder realizar uma etapa única de moldagem com silicones com as pastas pesada e leve ao mesmo tempo, se nós estivermos trabalhando com silicones de adição. Então, mesmo numa etapa preliminar, a gente pode optar por silicones de adição, se você quiser reduzir o tempo de consulta e levar esse material para a boca uma única vez. Mas, se você preferir optar por uma boa relação de custo-benefício, iremos para os silicones de condensação, como esse daqui da foto, tá? Aqui na foto é o nosso conjunto de Oxtozil Xantopren. O amarelinho e o azul são silicones de condensação para a nossa etapa preliminar. Qual é o passo a passo clínico da nossa etapa preliminar? Nós utilizaremos as moldeiras do tipo HDR, que são moldeiras cuja altura de borda é reduzida para ser compatível com a altura de um rebordo reabsorvido. Enquanto que as moldeiras de estoque convencionais, elas têm altura de borda maior, porque elas precisam moldar, precisam ser compatíveis com a altura de dentes e de um rebordo não reabsorvido. Usar uma moldeira de dentado num paciente edêntulo comprime a região de fundo de sulco, afasta excessivamente, podendo causar uma pressão exagerada na região de fundo de sulco, que vai machucar o nosso paciente e que pode expulsar essa prótese de posição depois de pronta. Sendo assim, a gente vai optar por utilizar as moldeiras do tipo HDR, que foram desenhadas pelo professor Heraldo Dias Ribeiro. Vamos provar essa moldeira na boca do nosso paciente. E a moldeira HDR, ela só tem 3 tamanhos, P, M e G. A gente vai selecionar, quem não tiver o olho treinado para, essa boca é P, essa boca é M, comecem pela moldeira M, provem na boca. Se a moldeira M ficar grande, a gente vai para a moldeira P. Se a moldeira M ficar pequena, a gente vai para a moldeira G. É comum, como a moldeira HDR só tem 3 tamanhos, é comum que ela não fique muito rente ao fundo de sulco de todos os nossos pacientes. Se acontecer da moldeira HDR não ficar bem próxima do fundo de sulco, nós faremos uma adaptação nessa moldeira, que nós chamamos de reanatomização das bordas da moldeira, que é justamente colocar um material na borda, que pode ser a cera utilidade, como nesse caso, ou pode ser um silicone pesado, por exemplo. E a função desse material vai ser conduzir o alginato
para a região de fundo de sulco. Lembrando, nós precisamos que fique esse pequeno espaço entre o material da reanatomização e o fundo de sulco propriamente dito, porque esse pequeno espaço é o que o alginato precisa preencher. Então, ele vai escoar por cima desse material, preencher a região de fundo de sulco e escoar para baixo. Feita essa nova prova para a conferência da altura de borda, agora sim a gente vai manipular o alginato e levar em posição na boca. Levamos essa moldeira em posição na boca, o alginato vai subir, vai extravasar e vai escorrer. Assim que esse alginato geleificar, antes da gente tirar esse molde da boca, nós faremos 2 conferências. A primeira conferência é puxar esse lábio para cima, para ver se o alginato preencheu toda a região de fundo de sulco. E a segunda conferência é com o nosso indicador, entrar lá atrás na região de pós-tuber e palpar aquela região por dentro da boca do nosso paciente, para ver se todo o tuber está dentro do nosso molde. Os túberes, eles são estruturas anatômicas importantíssimas para a retenção das próteses superiores. E eles precisam estar totalmente abraçados pelas futuras próteses, e para isso eles precisam ser copiados na totalidade. Então, não deixem tuber faltando. Depois de feita essa conferência, aí sim você vai poder retirar esse molde da boca do seu paciente. Durante o ato de moldagem, nós precisamos realizar uma moldagem dinâmica. Então, esse paciente, ele precisa ser constantemente movimentado. A gente vai fazer um tracionamento de lábio, nós vamos fazer tracionamento de bochechas, e esse paciente vai abrir e fechar a boca dele, porque a gente precisa conseguir imprimir na borda dos nossos moldes as ações musculares e ligamentares desse paciente, justamente para que enquanto essa prótese estiver na boca e esse paciente realizar os movimentos desses tecidos moles, a musculatura e os ligamentos, eles vão escorregar por cima da prótese, ao invés de expulsar essa prótese da posição. Então, aqui as fotos, tracionamento de bochechas, aqui tracionamento de lábios e novamente bochechas, e esse paciente abrindo e fechando a boca. Feito isso, a gente precisa ter resultados semelhantes a esse aqui, para daí sim a gente considerar que a maxila foi devidamente moldada. Feito isso, nós faremos o encaixotamento do nosso molde com um material que vai promover uma barreira, um anteparo, que pode ser um silicone pesado, eu uso massinha de modelar, pode ser cera, mas a cera eu acho um pouco difícil de grudar, por isso eu acabo preferindo a massinha. Eu vou mostrar uma foto para vocês quando a gente falar de corretiva também. Maxila é isso. Paty, eles têm alguma dúvida a respeito da moldagem preliminar em maxila? Por enquanto não chegou nada, Bá. Ok, pessoal, sintam-se à vontade para perguntar o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Enquanto isso, eu vou seguindo por aqui. E agora nós vamos ver a sequência da técnica preliminar de mandíbula. Para a mandíbula, nós também utilizaremos as moldeiras do tipo HDR, só que agora, ao invés de utilizar o alginato, nós utilizaremos os silicones pesado e leve. Se nós utilizarmos silicones de condensação, nós precisaremos de 2 etapas de moldagem. Nós iremos colocar o pesado sobre a moldeira, levar para a boca desse paciente, realizar os movimentos musculares e ligamentares de tracionamento de lábios, tracionamento de bochechas, paciente abriu e fechou a boca, língua para cima e língua para fora. Quando o silicone pesado polimerizar, a gente tira da boca, seca esse molde, carrega com o silicone leve e volta na boca em posição.
geralmente não precisa fazer alívio, porque na mandíbula a gente tem pouca região retentiva. Ou, se você estiver trabalhando com um silicone de adição, ao mesmo tempo as pastas pesada e leve vão para a boca e você só vai precisar realizar esses movimentos do ato de moldagem uma única vez. E nós precisaremos obter resultados semelhantes a este aqui. As nossas moldeiras inferiores, elas precisam ir até lá atrás, recobrindo papila retromolar, porque a papila retromolar precisa estar dentro da área basal. Não totalmente, mas 2/3 da papila retromolar precisarão estar dentro da nossa área basal. E para isso, a nossa moldeira precisa subir até lá atrás, onde nós encontramos a papila retromolar, para garantir que ela vai ser moldada. O alginato, ele é um material que requer o gesso imediatamente após o ato de moldagem. Enquanto que os silicones, eles precisam passar por um período de recuperação elástica. Esse tempo de recuperação elástica, ele é indicado pelo próprio fabricante. Os da Coolzer, os silicones de condensação da Coolzer, eles necessitam de um tempo de recuperação elástica de aproximadamente 30 minutos e os silicones de adição em torno de 50 minutos. Sendo assim, a minha recomendação é que vocês iniciem a etapa de moldagem preliminar pela mandíbula, deixem o molde descansando na bancada de vocês, enquanto vocês moldam a maxila, libera o paciente, preenche o gesso na maxila, e aí já vai estar quase dando tempo de preencher o gesso na mandíbula também. Você pode preencher o gesso na mandíbula e finalizar essa etapa de moldagem preliminar. Feito isso e tendo já os seus modelos de estudo, agora chegou a hora de confeccionarmos moldeiras individuais. E as moldeiras individuais são a nossa ferramenta para a realização da etapa de moldagem corretiva. Para que a gente considere que ela é de fato uma moldeira individual, ela precisa estar individualizada para a anatomia do nosso paciente, e isso geralmente é feito. Precisa estar individualizada para a resiliência da mucosa desse paciente, e isso nem sempre é feito. E essa moldeira individual também precisa estar individualizada para a técnica de moldagem que o dentista utiliza e para o material de moldagem que o dentista utiliza. E isso raramente é feito. Por isso que a maioria de nós dentistas hoje não trabalha com moldeiras individuais. Nós trabalhamos, na grande maioria das vezes, com moldeiras fabricadas em laboratório, que são coisas completamente diferentes. Para que você tenha uma moldeira de fato individualizada, o teu protético precisa saber, precisa enxergar todas as estruturas anatômicas que delimitam a área basal. Teu protético precisa saber qual é o grau de resiliência da mucosa do seu paciente. Ele precisa saber qual é a técnica de moldagem e o material de moldagem que você vai utilizar. Por exemplo, uma moldeira individual para a técnica do selamento periférico é totalmente diferente de uma moldeira individual para a técnica da mínima pressão equalizada. E moldar com uma moldeira e outra técnica vai te atrapalhar e muito no resultado final. Quais são as especificações da moldeira para a técnica da mínima pressão equalizada? A moldeira para a técnica da mínima pressão equalizada, ela precisa estar o mais adaptada possível à nossa área basal. Sendo assim, os alívios em cera são mínimos e são feitos somente em áreas retentivas. Não fazemos alívio total nos nossos modelos de estudo. Além disso, a borda da nossa moldeira termina rente à nossa área basal. Não termina aquém, não termina abaixo da nossa área basal. Termina exatamente na nossa área basal.
e aí sim nós seguiremos para a etapa de moldagem corretiva, que é onde de fato entramos na técnica da mínima pressão equalizada. Para a realização da técnica da mínima pressão equalizada, a gente só vai trabalhar com a pasta leve dos silicones. É possível realizar isso com silicones de condensação? Sim, desde que sejam bons silicones de condensação. Mas os silicones de adição facilitam e muito a nossa vida. E o fato da gente ter uma linha de silicones de adição com viscosidades diferentes na pasta leve torna esse procedimento muito mais assertivo. E foi justamente por isso que eu acabei trocando o Chantopren pela linha Variotime, agora na etapa de moldagem corretiva. Vamos entender, então, qual é a filosofia da técnica da mínima pressão equalizada. O que o professor Biagio pensou quando ele foi desenvolver essa técnica? A pressão durante o ato de moldagem, ela é um mal necessário. A pressão precisa existir para que a gente possa afastar os tecidos que estão recobrindo a nossa área basal. Porém, essa pressão, se ela for exercida vigorosamente, vamos dizer assim, ela pode causar reabsorção óssea, ou melhor, ela vai causar reabsorção óssea. O efeito colateral da pressão em osso é reabsorção. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a pressão. E por isso que o professor Biagio, ele se preocupou em tentar dosar essa pressão. Qual foi o jeito que o professor Biagio encontrou de conseguir dosar a pressão durante o nosso ato de moldagem? Vamos lá, isso aqui é a filosofia por trás da técnica, daqui a pouquinho a gente vai ver o passo a passo também. Nesse primeiro desenho, nós temos em vermelho a mucosa do nosso paciente, que vai ser moldada. Nós temos em amarelo o silicone e nós temos em cinza a nossa moldeira individual. Então, a gente vai colocar silicone por dentro da moldeira e vamos levar para a boca do nosso paciente, moldando esse paciente com um silicone leve. Quando esse silicone polimeriza e a gente tira da boca do nosso paciente, as regiões que foram comprimidas, ou seja, onde a nossa moldeira ficou em íntimo contato com a mucosa, não havia espaço para o silicone, portanto, o silicone extravasou de lá. Se o silicone extravasou, nós estaremos vendo a moldeira nessa região, que foi a região de maior pressão. Se a gente está vendo a moldeira, agora nós temos condições de minimizar essa pressão. Se naquele ponto em que a moldeira está aparecendo, eu, por lógica, sei que é um ponto de pressão, agora eu tenho a oportunidade, eu tenho a possibilidade de reduzir, de minimizar essa pressão. E eu faço isso através de um desgaste com uma broca maxi-cut. Então, a gente abaixa aquela região de acrílico que está aparente, justamente para minimizar a pressão. Depois de minimizar essa pressão, a gente vai manipular mais silicone, vai colocar sobre todo o nosso molde, a gente não coloca somente nas áreas de desgaste, a gente recobre todo o nosso molde e depois a gente leva para a boca do nosso paciente numa tentativa de equalizar, de distribuir igualmente por todo o rebordo aquela pressão que antes estava em um único ponto. Portanto, a técnica da mínima pressão equalizada consiste em sucessivas etapas de moldagem somente com a pasta leve de silicones. E aqui é a monografia do professor Gustavo Proll, um amigo que também foi assistente do professor Biagio lá na Universidade de Santos, quando eu dava aula. E o Gustavo, ele fez um trabalho com um equipamento de fotoelasticidade. E nesse trabalho do Gustavo, nós vimos, através dessa máquina de fotoelasticidade, que
uma única camada de silicone realmente deixa pontos de pressão, como nós estamos vendo aqui na foto A. Só que depois que a gente minimiza esses pontos de pressão com broca e fazemos a segunda camada do silicone, esses pontos de pressão já foram melhor distribuídos, como na foto B. Qual foi a surpresa que tivemos com o trabalho do Gustavo? A partir de 3 camadas, esse molde pode ficar compressivo por inteiro. Sendo assim, o que a gente pode concluir com isso? Nós não faremos uma única camada de moldagem com silicone, porque pode nos dar pontos de pressão. E nós não faremos mais do que 3 camadas, para não ter uma compressão exagerada de toda a área basal. Isso significa que a nossa moldagem corretiva deve ter obrigatoriamente entre 2 a 3 camadas de silicone leve. Vamos para o nosso passo a passo clínico, porque nós somos dentistas e gostamos de ver na boca, acontecendo na boca. O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, a gente vai provar nossa moldeira individual. Sendo superior, precisa envolver 100% dos túberes e sendo inferior, precisa chegar até lá atrás, na papila retromolar. Todos os tecidos moles de freios e bridas precisam ser recortados para que durante a movimentação, o tracionamento, essa moldeira não desloque, não caia de posição. E quando a gente provar essa moldeira na boca, ela já precisa ter uma retenção primária. Olha aqui. Fala A. De novo. A. Isso. Então, essa precisa ser a adaptação da nossa moldeira antes da gente iniciar o ato de moldagem. Como agora a gente vai precisar desgastar a nossa moldeira naqueles pontos e que agora a gente sabe que são pontos de pressão, a gente precisa de um adesivo de elastômero, um adesivo para moldeira, que é justamente esse adesivo azul da Kulzer. Esse adesivo, ele vai permitir que você desgaste o acrílico da moldeira sem que o seu silicone seja puxado pela broca e arrancado da moldeira. Ele vai realmente aderir o silicone na sua moldeira para que você possa desgastar somente aquele pontinho de pressão. E nós precisaremos também aplicar esse adesivo nas bordas da moldeira, porque a borda da moldeira também faz parte do nosso molde. Nós também daremos atenção na cópia das bordas. Sendo assim, a gente vai aplicar o adesivo também do lado de fora, porque a borda é extremamente importante para nós. A gente aguarda 2 minutinhos para que esse adesivo seque. A gente despeja o silicone sobre a nossa moldeira individual e levaremos em posição na boca do nosso paciente. Aqui nessa maxila, eu optei por começar com a pasta Medium Flow. A nossa linha Variotime tem 3 viscosidades diferentes. O Monophase, que é um silicone leve de pasta de menor escoamento. Nós temos o Medium Flow, que é de médio escoamento, e nós temos o Light Flow, que é uma pasta que escoa mais, escorre mais. Não é uma regra a gente sempre começar com Monophase, não é uma regra a gente sempre começar com Medium. Tudo depende da adaptação dessa moldeira em relação à mucosa do paciente, tudo depende da resiliência da mucosa desse paciente. E nesse caso, eu optei por começar com o silicone Medium Flow, principalmente porque aqui é maxila e a gente quer evitar pontos exagerados de pressão. Comecei com o Medium e aí dá para ver, principalmente aqui na região de tuber,
um bom ponto de pressão. Túber e rugosidade palatina está bem nítido aí pela foto. Se eu já diagnostiquei que eu tenho pontos de pressão nessas regiões, eu devo realizar o desgaste para minimizar essa pressão. Feito esse desgaste da região em que o acrílico ainda está aparecendo, aí sim eu vou despejar mais material sobre essa moldeira e levar para a boca do meu paciente novamente. E esse aqui é o resultado com 2 camadas de silicone medium flow da linha Variotime. É um bom resultado, porque a gente já tem todas as estruturas de área basal 100% copiadas e bem evidenciadas, porque o poder de cópia desse silicone é excelente, mas a gente ainda tem pequenas bolinhas. Como que eu resolvi isso? Com a última camada em silicone Light Flow da linha Variotime. Então, mesmo já tendo esse resultado aqui excelente, eu despejei mais silicone light e levei para a boca do meu paciente novamente, realizando uma terceira camada do ato de moldagem corretivo. E esse aqui foi o resultado obtido. O que eu quero mostrar para vocês com isso? O nosso ato de moldagem, ele deve ser uma construção. A gente nunca vai colocar uma moldeira na boca do nosso paciente, tirar, e essa moldeira vai sair 100%, esse molde vai sair 100% pronto. Nós sempre passaremos por etapas de construção. Tudo precisa ser construído e com calma, com cautela, para a gente não deixar passar nada. E essa é a importância da linha Variotime. Ela consegue me entregar a viscosidade necessária para cada uma das etapas. Então, essa mandíbula, que é uma mandíbula bastante reabsorvida, ao invés de começar com o medium flow, como eu mostrei na maxila, eu comecei com o silicone monophase, para que ele tivesse um menor escoamento, para que ele escorresse menos, ficasse um pouquinho mais concentrado dentro da moldeira, mas sendo uma pasta leve, ainda assim ele consegue me evidenciar os pontos de pressão. Olha aí como nitidamente nós vemos os pontos de pressão. Vendo os pontos de pressão agora, nós temos condições de desgastar esses pontos de pressão para minimizar a pressão exercida durante o ato de moldagem. Feito esse desgaste, a gente recobre todo o molde com uma segunda camada de silicone leve. Aqui eu já tenho um molde relativamente liso, com pouquíssimas bolhas, todas as estruturas anatômicas de área basal corretamente copiadas. Só que ainda assim, eu optei por fazer uma terceira camada com light flow, para eliminar toda e qualquer possível dobrinha ou bolha, porque o que eu costumo dizer é que nada é tão bom que não possa melhorar. E o Light Flow é um silicone de excelente escoamento, que basicamente não vai te gerar nem bolha e nem dobra. Então, ele é um material sensacional para finalização do nosso molde. E aí, fiz a finalização desse molde com o silicone Light Flow da linha Variotime. E esse foi o resultado obtido. E detalhe que esse foi o resultado obtido nesta mandíbula aqui. Extremamente reabsorvida. Aqui, mais fotos de moldes corretivos, seguindo exatamente o mesmo passo a passo da técnica da mínima pressão equalizada, tanto em mandíbula, como aqui em maxila e mandíbula. E esse é o encaixotamento que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Nós nos concentramos muito em copiar toda a região de bordas. Eu falei para vocês que o nosso ato de moldagem precisa ser dinâmico. A gente precisa tracionar lábios, bochechas, abrir e fechar a boca, língua, tanto na etapa preliminar
como também na etapa corretiva. Isso é igual para ambas. Se todo o nosso trabalho foi realmente para imprimir as ações musculares e ligamentares nessas bordas, eu preciso me certificar de que a cópia dessas bordas vai para o nosso modelo de gesso. E se a gente parar o gesso na metade da borda, a gente não copiou toda essa estrutura corretamente para o modelo de gesso. E para que a gente possa copiar para o modelo de gesso, o ideal é que a gente faça um encaixotamento. Coloque um anteparo ali nesse molde, para não deixar que o gesso escoe além daquela posição. Geralmente eu gosto de posicionar a massinha de modelar de 3 a 4 milímetros abaixo da borda e preencher com gesso. Detalhe, que o gesso que a gente utiliza em prótese total precisa ser um gesso de poder de cópia tipo 4, porém dureza tipo 3, para não dificultar a vida do protético durante o ato de demuflagem dessas peças, para não correr o risco de fraturar a peça e o modelo de trabalho na hora da separação. Olha o poder de cópia desses modelos de gesso. Isso é a somatória de um excelente silicone de moldagem, que realmente copiou todas essas estruturas, com um gesso muito bom, que realmente copiou as estruturas que estavam no molde. E aqui foi a paciente que eu abri a aula para vocês, agradecendo a Kulzer por me ajudar a cuidar desse tipo de paciente. E aqui a nossa paciente já tendo a possibilidade de sorrir, tendo a possibilidade de conversar, de falar, de não sorrir somente com os olhos, de sorrir também com os dentes. Tudo por conta do nosso trabalho. E eu falei para vocês que os nossos moldes, eles são construídos, eles não são simplesmente conseguidos. E, portanto, eu acho pertinente terminar essa nossa aula de hoje falando que tempo, treino e esforço lapidam a excelência. E que nada é tão bom que não mereça ser ainda melhor. E aqui eu estou falando dos nossos moldes, estou falando da nossa peça inteira, do nosso grau de retenção, do nosso trabalho, de nós como seres humanos. Nada é tão bom que não mereça ser melhor, através de treino, através de muito esforço e através, claro, de ter a paciência de deixar o tempo passar, maturar a gente para que a gente possa ficar ainda melhor, para entregar resultados ainda melhores. Novamente, aproveito para agradecer a Kulzer, a Patrícia e todos vocês que estão aqui comigo. Se vocês ficaram com dúvidas em relação ao passo a passo do ato de moldagem ou de qualquer outra pergunta que seja pertinente a essa aula, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bárbara. Super obrigada por essa aula tão didática, né? Coisa boa, muito, muito bom. Eu queria só pedir para você ressaltar, porque eu acho que é uma dúvida que a gente da Kulzer recebe com bastante frequência, né, dos dentistas. Nesses casos, eu sei que você falou sobre o uso do medium flow com light flow, às vezes do monophase até com light flow, mas em quais situações que tipo de caso você usa o medium flow com light flow ou o monophase com light flow? Certo, vamos lá. Um resuminho, assim. Não, perfeito, é uma ótima pergunta. Tudo vai da consistência, da resiliência, né, melhor dizendo, da mucosa desse paciente e também do grau de adaptação da nossa moldeira individual. Então, em casos de muita reabsorção óssea, como mandíbula, por exemplo, geralmente eu gosto de começar com o monophase. Na maxila, onde eu tenho um osso um pouco mais poroso, geralmente eu tenho uma área basal um pouco maior, eu vou no médium, prefiro começar com ele. O light é sempre para finalização, sempre. E aí, o monophase, eu nunca uso 2 camadas dele, porque senão ele fica bem espesso. Então, quando eu opto por começar com o monophase, eu só tenho 2 opções depois disso. Ou eu vou fazer médium e light, ou eu vou direto para o light. Comecei com o monophase.
tive muitos pontos de pressão que eu ainda precisei desgastar bastante, eu vou para o médium e depois light. Se eu tive pouquíssimos pontos de pressão, iniciando com o monophase, eu faço desgastes bem sutis e já recupero com o light flow. Na maxila, eu só vou usar o monophase na maxila quando for um osso bastante reabsorvido, com uma resiliência de mucosa bem durinha, então pouco resiliente, e quando a minha moldeira talvez não esteja tão bem adaptada, não tenha tanta retenção como deveria ter ali para aquela etapa. Aí sim eu começo com o monophase na maxila. Mas, via de regra, eu gosto de começar com o medium flow. E aí eu tenho duas opções. Ou eu faço uma camada de medium flow e vou direto para o light flow. E, novamente, eu vou direto se eu tiver pouquíssimos pontos de pressão. Ou, se eu tive mais pontos de pressão, onde eu precisei desgastar mais, eu faço 2 camadas de médium para depois seguir para o light. Maravilha. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui que eu tenho algumas perguntinhas. Na verdade, aqui é da Jânia. Jane, aula espetacular, a professora tem dicção e didática perfeitas. Está perguntando se a aula vai ficar gravada, e ela vai ficar gravada, tá? Então, vocês vão receber em seguida, a partir de amanhã, vocês já recebem o link para a aula gravada, mas depois de alguns dias a gente sobe para o YouTube, tá? A Patrícia pergunta, por favor, tem como deixar a lista de materiais utilizados nessa aula? Tem. Não sei se a Bárbara consegue compartilhar conosco, e depois, aí eu vou pedir só para vocês entrarem em contato com a gente, através do e-mail do SAC, e aí a gente compartilha com vocês essa resposta, tá? Eu tenho tá? Isso é uma coisa comum que vários alunos pedem, então eu tenho com a lista de materiais, eu posso passar para vocês, e daí vocês podem disponibilizar para eles sem problemas. Ai, maravilha, muito obrigada. E o resto é só elogios. A aula maravilhosa, parabéns pela aula. A Patrícia está mencionando que ela é de Recife, então a gente tem uma participação bem diversa, de diversas partes aqui. Bárbara, de novo, obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação em produzir uma aula tão didática, né? Para a gente é muito rico poder oferecer para o dentista, né? Para o nosso cliente, que às vezes é o dentista, às vezes é o laboratório, que também acaba assistindo essa aula para orientar o dentista. Então, para a gente prestar esse serviço, né, é muito importante. A gente se sente na obrigação de não só vender produto, mas também oferecer qualidade de informação e de suporte técnico. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até aqui, e semana que vem tem mais, vai ter outro webinar. Aguardem aí as informações. Um abraço para todo mundo e bom descanso. Show de bola. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Um super beijo para todo mundo. Obrigada, um beijão. Vou fechar aqui, viu?